Mas é isso, entendeu, gente? É tudo uma questão mesmo de organização. E eu falo organização também porque mais para frente um pouco, as atividades começam a acumular. Vocês vão ter a contrapartida, não é? Eu não sei em que período que é. Não sei se é esse, se é outro. Porque essa parte de estágio não sou eu, aí eu veio por fora. Eu vejo vocês conversando lá no grupo, mas como não me cabe, né? Eu nem me envolvo. Mas assim, é agora já? Eu não sei. Agora você tem estágio? Não, né? Outro período, né? A gente tem um tal de estágio assistido agora, não é isso? Então já começa, né? Os primeiros passos. Então, aí quando chegar lá para o quinto período, você que tiver que visitar as escolas, por isso que eu falo, quanto mais vocês se organizam devagarzinho, mais saúde mental para vocês, sabe? Falei demais, mas foi apenas para responder as perguntas que me Já estou sem saúde mental muitos anos. Ai, gente, bom, muito bom estar com vocês novamente. Como eu falei no período passado, eu já tinha aí, né, a minha hipótese de que estaríamos juntos, mas quando vocês me perguntaram, eu não dei certeza, porque é aquilo. A faculdade cresce, o número de alunos também. Hoje, na casa, sou eu quem está com a matemática, mas pode ser que cheguem colegas novos, então eu não podia afirmar. Mas eu confesso que quando chegou o horário que eu vi que eu estava com a turma de vocês, eu fiquei muito feliz. É que eu já penso assim, sempre numa continuidade, né? A gente começou com a educação infantil, aí a gente começou a vivenciar as primeiras experiências com a metodologia de matemática, e agora a gente vai dar sequência. Então, assim, para mim, do fundo do meu coração, vai ser um prazer estar com vocês novamente e poder aprender um pouquinho mais com vocês. Porque toda vez que... Eu sempre digo isso, né? Eu estava lendo até uma frase sobre isso. Eu estou com uma conhecida que recentemente, né, ela assumiu um cargo na Prefeitura do Rio, ela deixou a sala de aula para pegar um cargo assim, muito lá em cima, né? Assim, mas ela tem competência para isso, sabe? Ela tem. E aí a gente estava pensando sobre essas coisas, né? Mas eu estava falando para ela que, assim, quando eu digo aprender com vocês, eu falei para ela, quando você se coloca no lugar daquele que aprende, né, e não só daquele que transfere, que leva o conhecimento, o resultado é outro. Então, minha vida sempre foi assim e vai continuar sendo. Então, sejam bem-vindos à metodologia de matemática 2. Sigamos aí com muita intimidade, mas eu sei que respeito aqui também nunca faltou e nunca vai faltar. Vocês são demais, essa turma é incrível. E eu estou feliz de estar aqui. Vamos começar, né, gente? O que temos para hoje? Vamos nós. O que temos para hoje? Eu sei também, né? Não tem como não vou deixar de tocar, que eu conversei com alguns de vocês e de outras turmas. Oi, Sandra! Conversei com alguns de vocês no privado também. Boa noite, professora. Muito boa noite. E a internet tá tudo bem, meu amor. Muito ruim. Nossa, tá bom. Mas eu estou aqui. Tá Se jóia. cair, tá bom? Tudo Tá bem bom, com meu amor. você? Tudo, graças a Deus. Tá linda de vermelho. Meu... Ih! Ô, Sandra, é laranja. Mas, ó, tipo, ó, é laranja, tá vendo? É laranja. Mas só o elogio já valeu a pena. Já tô feliz. Ó, Rafaela disse que eu tô bronzeada, de uma praia que só tá na minha imaginação. Você disse que eu tô linda de vermelho e já tá valendo. Tô feliz. Obrigada, meninas. Vocês são demais. Agora sim. Isso. É laranja. Oi, Lídia, Elídia. Oi, Dani. Oi, professora. Tudo bem, meninas? Oi, Thalita. Agora que eu tô vendo aqui embaixo. Marta. Oi, boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Oi, Jaque. Tudo. Bom, gente, boa noite. Antes de compartilhar aqui os slides, só para saber aí de vocês, dos representantes, né? A gente continua no mesmo ritmo? Como é que iniciou a semana? Tem essa pausa de intervalo? Me fala aí um pouquinho de como vocês já iniciaram aí, como é que está o ritmo de vocês? Só para entender, para eu não pagar os micos que pagava anteriormente. Para ou não para?
Os intervalos continuam, professora. Tá, No Tá mesmo jóia. ritmo. tá Só joia, tá então. acabando mais cedo, tá? Tá Alguns 9 professores horas, estão a gente acabando encerra. mais cedo, não estão indo até 10 e pouco, não. Posso brincar? Não, professora, calma. A senhora não vai até 10h30, Não, não, né? peraí, posso brincar? Segunda-feira, professora, pega leve. Peraí, posso... Sandra, posso brincar, Rafael? Pode. Isso é uma indireta? É uma direta, professora, uma direta. Não, é reto mesmo. É papo reto, né, É, gente? bem reto e claro. Que isso? Ó, eu estava conversando com alguns, né, de vocês e de outras turmas, e eu sei que, a princípio, a gente manteve, né, parece, pelo que ficou decidido, vocês voltam no presencial, a gente volta, né, acho que é em março, né, já termina o fevereiro, acabou o carnaval, acho que a gente já volta no presencial. 5 de março, professora. Quando, querido? 5 de março. 5 de março. Obrigada, Renato. Queria ouvir sua voz. E aí, vocês retornando, a gente vai na verdade, a gente vai readaptando, né? Porque se eu não estou enganada, essa turma aqui pegou a pandemia, não teve presencial, não é isso? Vocês não tiveram Isso, presencial. Então, nossa, mãe, então vocês, eu acho que de todos os alunos, até mais do que o primeiro período que vai começar, sabe? Eles não, o primeiro nem vai começar, o primeiro já volta presencial, né? Então, realmente, a turma de vocês, assim, é a turma que mais vai sentir, né? Professora, Oi, meu amor. dá licença, eu estava pensando isso, a minha maior preocupação é essa, de que vocês, né, como professores, tenham um pouco de paciência em relação a gente, porque, assim, algumas meninas, na maioria, eu digo assim, já tem esse elo com a pedagogia, porque já trabalham com isso, mas, assim, no meu caso, em algumas outras poucas pessoas, a gente nunca teve esse contato. E agora, essa volta, eu estou muito preocupada. Confesso que eu estou com frio na barriga. Entendeu? Assim, Adriana, não só você, eu conversei com alguns daqui da turma no privado e com outros também, né? Mas quando eu pensei agora, conversando com a turma, eu cheguei à conclusão que eu não tinha ainda refletido sobre isso, né? Não, assim, gente, claro que a gente vai ter paciência, sim. Claro, assim, olha, eu tenho meu jeito, dizem, né? Eu não consigo me avaliar, não, mas eu vou falar pelo que dizem. Eu tenho paciência, tenho um jeito de explicar, parará. Beleza. O que não quer dizer que vocês vão deixar de assumir a responsabilidade de vocês, não é? Mas também a mim cabe essa compreensão, sim. Claro que eu vou compreender, lógico que eu vou. Até porque, gente, eu também vou conhecer vocês de modo presencial, né? E assim, vai ser a nossa primeira experiência juntos, ali, naquele contexto de sala de aula, fisicamente, né? Então, assim, vai ser para vocês com frio na barriga, mas o professor também, ele vai sabendo que é o primeiro contato com vocês presencial. E assim, olha, eu lembro... Nossa primeira professora, porque vai começar, geralmente começa na segunda, né? Ah, que beleza aí! Ainda tem isso, hein? Jesus! Ó, vou até sentar direito agora. Responsa, né? Que responsabilidade. Mas, gente, podem contar comigo, vai dar tudo certo. Entendeu? Agora, não sejamos... É muito poliana, né? A gente tem que pisar no chão. Não vai ser tão simples. Tomara que seja. Mas a gente se prepara sabendo que o novo, por melhor que seja, ele exige de nós uma adaptação, uma compreensão, um entendimento, né? Então, a gente está junto no que deve tá? Podem contar comigo aí. E eu estarei... Agora que eu parei para pensar também, Adriana falando, é a primeira disciplina, né? Então, vamos chegar chegando. Vamos que vamos. E vamos ver... E é isso. Espero que as minhas aulas, né, que eu consiga atingir também boa parte do que a gente conseguiu aqui. E vamos sim, com certeza vamos. Já deu certo. Hoje vou introduzir um conteúdo novo, a gente vai conversar, vou ouvir vocês. E do mais, gente,
A minha disciplina é prática, não vai mudar, assim, a estrutura é a mesma, eu vou sempre estar dialogando com vocês. Quando eu me organizar com vocês para uma prova, vocês sabem que eu sempre fiz isso, faço um documento, digo quanto vale, eu só não consigo criar nota para aluno que não frequenta. Aí é impossível, né? Mas como é uma disciplina prática, né, ainda mais na parte da matemática, vocês sabem que o que eu preciso ver é vocês com a mão na massa, né? Seja numa aula mais teórica ou na aula prática, a gente tem que estar junto aí. Igual vocês faziam nas aulas. Não entendi, vamos começar de novo, sabe? Vamos tentar, professor, vamos ver o que a gente pode fazer. E tudo vai caminhando, tudo vai dar certo, eu tenho certeza. Vocês têm alguma dúvida antes de eu iniciar o conteúdo? Vocês têm alguma dúvida, assim, em relação à disciplina, em relação a alguma regra, alguma exigência? Tem alguma pergunta para fazer? Estou falando sobre o conteúdo ainda não. Eu tenho uma curiosidade, professora. Pode fazer. O presencial, a gente vai manter aquele grupinho nosso, assim? Ou não? Lá vai ser tudo individual? Como é que vai ser? Gente, por exemplo, vai ter aula... A gente é fiel nos grupos, né? A gente é fiel desde o comecinho, né? Sim. Então, assim, a minha preocupação também é essa, meu Deus, será que eu vou ficar sem as meninas? Será que a gente vai ficar sem ajudando a outra? Como é que vai ser? Assim, eu sou suspeita, porque na minha disciplina, como tem bastante prática, se bem que a gente já vai levar esse mês aqui online, né? Esse mês já vai online, semana que vem a gente vai fazer uma atividade. Pela minha organização, é que na primeira semana, até a primeira semana de março, eu já coloco o cronograma lá para vocês com tudo separadinho. Pela minha organização, eu acho que a gente já vai ter algum momento mais didático de trabalho quando a gente retornar, entendeu? E que bom que eu vou ser a primeira. Que bom que vocês estão apresentando isso para mim. Porque aí a gente vai poder avaliar junto. Então, vocês vão ter um momento de estarem na cadeira de vocês, vai ter um momento que vai juntar a cadeira, vai ter momento para fazer atividade junto. Aí vamos supor, o dia tal eu pedi um material tal. Gente, hoje eu quero que vocês fiquem em grupo, entendeu? E é isso aí, gente. É porque eu estou entendendo, é porque vai ser a primeira experiência presencial. Então, é como se vocês iniciassem a faculdade, né? Tipo assim, estar ali naquele espaço. Agora, estou entendendo. E é mais do que natural mesmo. Oi, Rafa, depois Naira. Professora, a minha dúvida é com relação ao material. Os slides ajudam muito, né? A gente tem acesso ao AVA, a gente tem os slides que a gente pode muitas das vezes imprimir. Esses slides, sendo presencial, eles vão ser disponibilizados? Sim. A única coisa que não vai ser disponibilizada, isso no meu entendimento, tá? Mas pode ser que até os dias que estão pela frente, que a coordenação nos informe outra coisa, tá, Rafa? Eu estou falando pelo que eu entendo até o momento. O AVA vai estar ali, né? Se eu levar o slide, ao invés de colocar aqui pelo computador, colocar na sala para vocês. Aí eu vou disponibilizar o slide para vocês. Entendeu? Só não vou disponibilizar o link da aula, porque não vai ser gravada, né? Sim, entendi. Entendeu? Bom, até onde eu entendi, o retorno é presencial 100%, né? Bom, não, professora, mas teria como disponibilizar antes para a gente na aula já estar com slide para poder fazer as anotações, para ficar mais fácil? Depende. Na minha disciplina, nem sempre, porque é uma disciplina prática. Então, se for assim, eu vou trabalhar um assunto que eu quero aprofundamento, e tiver que mandar um artigo, tiver que mandar alguma coisa, vou mandar antes. Mas na minha disciplina, normalmente, eu disponibilizo o slide na aula. E aí, por quê? Porque ela tem a sequência. Aí eu sempre peço um material ou outra coisa para a gente fazer na aula seguinte. Mas tudo vai depender, Thalita. Tem slide que pode ser disponibilizado antes, tem slide que vai ser disponibilizado a partir do dia da aula. Agora, eu acredito que as disciplinas teóricas é possível que os professores disponibilizem antes. Eu estou trabalhando com hipóteses, tá, Thalita? Eu não estou afirmando nada. São hipóteses. E é isso. O que mais? Dentro dessas hipóteses, seria legal que disponibilizasse. Como a senhora está falando que a sua é mais prática,
tudo bem, a gente vai estar trabalhando ali no ao vivo mesmo, e a senhora vai disponibilizar depois para que a gente possa imprimir. Sim, aí, nessas outras matérias, seria legal que os professores também disponibilizassem antes. E vocês vão conversando com todos eles, né? Porque, assim, fica difícil falar por todos, entendeu? Mas vocês podem ir conversando com eles. Isso aí é tranquilo, né, gente? Acho que a conversa, o diálogo é sempre a melhor saída, né? Vocês falam com eles, eles vão... E sinalizem esse detalhe também, né? Que a readaptação é para todo mundo, né? Eles sabem, mas conversem nessa preocupação. Acho que a gente está aqui no acolhimento, né? A gente é um grupo só. Perfeição não há, né? Eu mesma já errei tanto, vou errar 1000 vezes, mas estou aqui para ajudar no que for preciso. Mas é isso. O que mais vocês querem saber? Posso começar, então? Só queria fazer um comentário a respeito do que a Adriana falou sobre os grupos. Pode ser, eu não vou dizer, por mim, que aconteça o quê? A gente não se conhece pessoalmente, né? De conversar. Pode ser que as afinidades lá na aula ou na sala mudem. Talvez você mesmo queira mudar de grupo, entendeu? Chegar lá, tudo muda, né? Porque a gente não sei, por exemplo, eu não conheço pessoalmente, assim, só de oi, tudo bem, assim, nesses eventos, mas de conversar, eu não conheço quase ninguém. De convivência, né? Verdade, Naira. Isso aí. Eu acho que... Adriano, nós continua. Viu? Adriano. Nós nos amamos. Sim, eu estou entendendo o que a Naira está falando, assim. Mas ela está falando se permitam, né? Se permitam, né? Ainda que os grupos continuem, mas se permitam interagir. Tornem a turma cada vez mais unida no presencial. Vocês têm aqui um contato que é muito bonito de ver. Pelo menos no remoto, sempre me passou essa segurança, essa união entre vocês. Então, eu acho que vocês precisam continuar nesse ritmo, entendeu? Se permitam. E vocês só terão a ganhar com isso. Vai dar certo, Porque gente. lá, né, professora, vai ser um grande grupo. Vai ser um único grande grupo, isso, exatamente. Apesar da gente ter essa divisão aqui assim, né? Porque mais lá eu tenho essa sensação que a gente vai ser uma união só, um grupo só. Sim, e aqui assim ainda porque já, a gente só, eu acho que no moto a gente já é unidos demais, pessoalmente. Já. Eu tô gente, olha só, vocês querem um conselho? Vamos lá. Um dia de cada vez. Só assim a gente consegue controlar as nossas emoções, né? Sabe aquele só por hoje? Só por hoje. Então, hoje a gente está aqui, a gente está conversando. Vamos vivenciar essa etapa remota, né? Que a gente está quase aí, pelo menos até então. Eu tô assim, gente, porque as novidades, as coisas vêm, né? Até então, a gente está no remoto. Então, vamos lá um dia de cada vez. Quando tiver que voltar, vamos voltar. Vamos ver o que vai ser. Vai ser uma experiência tão importante. E outra coisa, fora que alguns colegas também chegam ansiosos, porque nem todos moram próximo ao centro, né? É ônibus, é isso, é aquilo, tem toda essa realidade, entendeu? Então, assim, vamos lá. Aí outra coisa, né, professora? Ninguém é perfeito, né? A gente tem que contornar, a gente tem que entender também. Tem dias que tem uns que vão chegar mais assim, tem outros que vão chegar devido ao dia a dia, à luta. Então, a gente tem que entender também, entendeu? Nós temos que entender uns aos outros. Isso que vai prevalecer. Exatamente. Porque não conheceu, porque conheceu pessoalmente, porque remoto era diferente, mas é assim, cada um tem sua luta no dia a dia. Trabalha, muitos trabalham, vão chegar cansado, estressado, e a gente tem que estar ali para entender. Então, eu acho que se começou, tem que permanecer e tem que entender para poder a gente conseguir levar essa amizade e entender o lado do outro, se colocar no lugar do outro. Aí que vem a palavra empatia. É se colocar no lugar do outro, entendeu? Saber o momento do outro. Nem sempre eu vou estar sorrindo, mas eu tenho que entender. Nem sempre as coleguinhas do grupo vai estar sorrindo, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem lutas. Mas a gente tem que procurar entender umas às outras, porque senão ninguém vai se dar bem com ninguém. Entendeu? Então, a gente tem que entender, sim, se corrigir, entendeu?
Mas saibam que toda segunda-feira eu estarei lá para lembrar da união de vocês. Toda Entendi. segunda. Gente, então eu vou começar com vocês. Acho que foi importante esse momento agora para a gente, né? Vou só fazer a introdução, depois do intervalozinho a gente volta. Olha, a gente hoje vai começar com uma parte teórica de um conteúdo que eu acho muito interessante, poucas pessoas conhecem. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a aula, gente, mas é uma curiosidade mesmo. Ô, Lídia, ativa o microfone aí, Lídia. Oi. Você trabalha com o quê? Você trabalha no momento? No trânsito. Lídia, eu passo por você várias vezes, E mas eu nunca tenho certeza. Eu fico assim, gente, aquela ali na minha lua, eu fico olhando, sabe? Ali na rotatória, próximo ao Isso! Aí eu esses dias, gente, eu vou buzinar. Não, não vou, não. Aí eu fico, ela deu, fala ou não fala, que eu queria ter a certeza, mas agora que eu já tenho, eu vou buzinar. Deixa comigo. Mas esse dia eu tô em Gramado, mas eu volto. Ah, tudo bem, mas quando você voltar, entendeu? Era Que porque eu... chique, ela tá Eu em tô- Gramado. Logo ali, Eu tô Aninha, indo para. mesmo. Eu Logo tô indo ali. mesmo, Lídia. Joga na nossa cara. Ai, Maricá! vocês são demais. Obrigada, Eu Lídia. passei lá hoje 2 vezes procurando Lídia. Cadê Lídia? Aí, tá vendo? Eu já passo gritando, oi! Eu falei, gente, cadê Lídia, gente? Mudou de lugar. Só volto quarta. Chique Lídia, demais, só me gente. encontro, né, Lídia? Oi, Ô, Karina. Lídia, você sou eu que encontro você, né? Eu encontro com o Carivaldina quase todo dia. E, gente, só um instantinho. Deixa só... Peraí um minutinho só. Deixa eu só ativar aqui. Peraí um pouquinho. Deixa eu ver o que houve aqui nas minhas configurações. O fone tá para lá de Bagdá também, mas tudo bem. Deixa eu compartilhar agora. Acho que esse primeiro momento foi necessário, né? A gente acabou tirando algumas dúvidas, falamos um pouquinho aí de algumas preocupações. Me diz se os slides estão aparecendo para vocês, gente. Sim, professor. Sim. Tá. Vamos lá. Bem, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a escala de Cousinet, sobre a construção de alguns conceitos a partir da escala de Cousinet. Já ouviram falar nesse nomezinho, gente? Não. Fazem parte dos materiais manipuláveis, né, como tantos outros que a gente já estudou. A gente já falou sobre isso aqui, já conversamos um pouco, né? Pela fala de vocês, já consegui ter uma noção mais ou menos aí do que alguns de vocês estão aí sentindo no momento, né? A escala de Cousinet eu vou definir, né? Eu vou falar de acordo com o teórico, tudo direitinho, mas ela esse joguinho aí com 10 peças, com certeza tem na maioria das escolas, mas ninguém sabe o nome, ninguém sabe para o que serve, não sabe também que dá para usar em sala de aula. Cansei de entrar em escola e ver as criancinhas brincando, mas assim, sem muito direcionamento, né? E dá para fazer muita coisa bacana. São 10 pecinhas só, 10 pecinhas. Professora, está no primeiro slide, é isso mesmo? Aí, tá vendo? Estou falando que ia dar problema no slide? Não, eu já estou no terceiro, estou falando. Espera aí um pouquinho. Deixa eu abrir o em PDF. Só um instantinho. Deixa eu admitir aqui as amigas que a internet caiu. Agora foi. Está no terceiro agora. Agora apareceu, professor. Apareceu, mas não está... Peraí. Então, sabe o que é isso? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Sabe o que é? Eu acho que deve ser a animação que está travando tudo. Vai excluir slide.
Nenhum. Animação. Nenhum. Acho que agora vai melhorar. Vocês estão visualizando assim, do jeito que está? Peraí, então. Sim, tá no terceiro agora. Só não maximizei, entendeu? Deixa eu ver aqui. Agora tá em qual para vocês? Vamos ver. Terceiro. Não, agora. Terceiro. Mas está no terceiro ampliado ou está no terceiro reduzido? Reduzido, não está a tela, não. Está a tela do seu computador e ele aparecendo. Tá bom, tudo bem, então. Gente, a escala de Kuznets, vamos lá. Ela na verdade, existem as cores que são padronizadas, tá? Deixa eu aumentar aqui. Existem as cores que são padrão e ela normalmente, se você comprar, ela vem numa caixinha, aí vem distribuída, porque apesar delas serem 10 peças, você tem uma quantidade de cada peça, entendeu? Tem uma quantidade da pecinha que vale 1, uma quantidade da pecinha que vale 2 e assim sucessivamente. Bom, vamos entender isso aí. A escala de Kuznets é um material criado pelo professor belga Émile Georges Kuznets. Depois de ter observado o desespero e as dificuldades de um aluno na aprendizagem dos conceitos básicos de matemática em uma de suas aulas. Então, esse professor ele decidiu criar um material que o ajudasse no ensino dos conceitos básicos e cortou algumas réguas de madeira em 10 tamanhos diferentes, pintando cada peça de uma cor. Assim surgiu a escala de Kuznets. Só que só depois de 23 anos da criação é que foi difundido com enorme êxito em diversas partes do mundo. Então, assim, ele criou a escala, ficou lá, né? E 20 anos depois é que esse recurso ganhou tamanha visibilidade no mundo todo, né? Então, assim, vocês estão conseguindo ver do jeito que está aqui? Está tão pequeno, mas tá bom, vamos lá. Sim, professora. Sim. Então tá. De boa. Tá. Feita originalmente de madeira, a escala de Kuznets é constituída por 241 barras. Professora, mas só 241? Eu não posso ter uma escala provisória? Claro que pode, gente. A gente está falando assim, considerando o material completo. Se você me perguntar assim, eu quero trabalhar fabricando escala de Kuznets, você vai fazer 241 barras, que são em modelos de prismas quadrangulares, como se fossem vários formatinhos estreitos de caixa de pasta de dentes. Né? Com alturas múltiplas das do cubo, representando os números de 1 a 10, em 10 alturas proporcionais, sendo que cada tamanho corresponde a uma cor específica. E é aí que é o tchan, né? Quando Kuznets idealizou a escala, ele associou a quantidade à cor, né? Cada cor é uma quantidade. E isso foi fazendo a diferença aí no trabalho dele, não? Então, como que a gente ensina as crianças a compreender e a utilizar a escala para a construção de conceitos matemáticos? Eu acho que é assim. No tradicional, a peça 1, né? É como se fosse um cubinho, né? Que vale uma unidade, tá? Ela é branquinha, né? Tem jogos que ela fica mais parda, depende muito. A peça 2, que é a vermelha, né? E assim vai. A 3 é um verde mais claro. A 4 tem jogos que apresentam como rosa ou lilás, vocês vão perceber isso. Amarela 5, a verde 6 e assim vai. A preta. Existem algumas cores que nunca mudam, nem quando a gente pesquisa. A 1 é sempre branca, a vermelha 2, a 7 preta, a 8 marrom, a 10 laranja. Algumas aqui, por causa da tonalidade, às vezes muda um pouquinho, mas a essência é essa aqui, a gente já tem uma noção.
Bom, Cousinet afirma que, com o método dos números em cor, é possível introduzir as 4 operações básicas e suas propriedades. Além disso, podemos desenvolver múltiplos divisores, um estudo completo sobre frações MMC, MDC, decomposição de números, potência, proporção e algumas aplicações geométricas, como perímetro, área, volume. E ainda é aplicável ao ensino das multiplicações algébricas, a fatoração, progressão aritmética, geométrica. Claro que essa parte de progressão aritmética, que é PA, progressão geométrica, que é PG, toda essa parte aí, ela é mais de ensino médio, né? Mas aonde que o professor de ensino médio vai levar? São raras as vezes, assim, eu às vezes levo também, mas é difícil a gente ver professores de ensino médio usando prática, sabe, gente? Não dá para fazer toda a aula, mas eu sempre acho que dá, porque de vez em quando é interessante. Mas não é a realidade que a gente tem hoje na educação brasileira, né? A educação brasileira, o lúdico, ele acaba ficando ali, preso no Fundamental 1. Quando chega no Fundamental 2, a justificativa é que é em função da quantidade de conteúdos, né? Não dá para fazer o prático, mas o professor do Fundamental 2 de matemática dá para fazer muita coisa prática. Eu faço também. Dá para fazer muita coisa boa, inclusive. Bem, tá tudo bem, gente? Estou falando muito rápido? Não? Não, tô tranquilo. Tá. Joia. Feito originalmente de madeira, Cousinet é constituído por modelos de prismas, como eu falei, de 1 a 10. Então, assim, eu já tinha falado, mas aqui aparece a cor. Alguns autores chamam de castanho, mas eu já vou chamando logo de marrom, né? Deixa eu levantar aqui. Então, assim, tá vendo? Aqui tá mais amarelinha, chama de branco, aí vem vermelho. O verde tem o claro e o escuro. O verde claro é para a peça 3 e o verde escuro é para a peça 6, tá? Bom, é isso. 10 peças. Deixa eu ver. Seria 2 vermelhos? Oi, meu amor. Seria 2 vermelhos? Não, é porque os slides não ajudam muito, né? Mas depois a gente vai trabalhar com calma. Vermelho é a 2. A última é laranja, porque esse aqui ficou bem forte. Não, eu perguntei não. Eu perguntei, por exemplo, um é branco, aí só faz um branco, aí o vermelho faz 2 vermelhos, é isso? Não. Quando você, por exemplo, se vocês fossem construir uma para vocês fariam uma quantidade de peças brancas. Depende da atividade proposta, entende? Também não adianta fazer muita peça se você não vai usar tudo. Mas se você quiser ter um joguinho, você pode fazer aí, vamos supor, 10 de cada. 10 branquinhas, né? 10 vermelhas. É melhor aumentar a quantidade das peças de menores. Entende? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Já vão começar a desvendar o mistério aí. Eu posso representar o número 10 com a peça laranja? Não posso? Mas eu também posso representar o número 10 usando a peça vermelha e a peça marrom. Não posso? Porque a vermelha vale 2 e a marrom vale 8. Então, se eu juntar a marrom com a vermelha, o comprimento vai dar a mesma coisa da laranja, que é a 10. Estão começando a entender o que eu estou falando? Então, cada peça é o valor, a cor branco é o 1. Isso. O valor da peça. Isso quer dizer que na peça vermelha cabem 2 peças brancas. Isso quer dizer que, por exemplo, a peça azul, que é a 9, tá? Ela cabe 3 peças verde clara. Porque a peça verde clara vale 3. Se eu juntar 3, 3 e 3, eu tenho a peça azul, que é a 9. É só para despertar em vocês um pouquinho de reflexão. Tá? Entendeu, amor? Não, agora eu entendi, porque eu queria entender. Então, o vermelho representa 2. O total de 2, não é isso? Isso. Eu pensei que a gente teria que fazer, por exemplo, 2 vermelhos, é o valor. O que vai fazendo eu vou mostrar. Espera aí.
o que a gente vai fazer, eu ainda vou mostrar para frente, mas eu já entendi que você está lá. Por aí mesmo, Palmeirina. Bom, aqui a gente tem um muro, tá vendo? O professor, ele pode apresentar uma barra e pedir que os alunos construam o resto do muro, usando sempre duas barras que juntas têm o mesmo comprimento da peça inicial. Por exemplo, vai de baixo para cima comigo. De baixo para cima, a primeira peça não é a 10, que é a laranja? Só que aí, na construção desse muro, em cima da laranja, eu usei a peça número 1, que é a branca, com a peça número 9, que é a azul. Porque quando eu junto a 9 com a 1, fica do mesmo comprimento da peça 10. Tá indo, gente? Beleza. Quando eu junto a peça marrom na terceira linha de baixo para cima, a peça marrom com a peça vermelha, a marrom 8, a vermelha 2. Então, eu tenho um comprimento 10. É porque dentro desse comprimento cabem 10 cubinhos que valem 1, né? E é bem por aí. A gente sempre vai refletindo quantas peças, quais composições cabem na outra peça. Entendeu? Tá tudo bem, né? Aí, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, né? De quantas formas podemos montar o número 5? O número 5 é a peça amarela, certo? A peça amarela é assim. Então, eu posso ter ela, que é a própria amarela, que vale 5. Eu posso ter 5 pecinhas brancas, não é? Tipo aqui, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que também vai dar 5 e tem o mesmo tamanho da amarela. Eu posso ter 3 pecinhas brancas mais uma vermelha, porque cada pecinha branca vale 1 e a vermelha vale 2, não é isso? Então, juntando, eu também tenho 5 ali. Eu posso ter 2 brancas e uma verde clara, porque a verde clara não vale 3? A branca não vale 1? Quando eu junto a verde clara, que vale 3, com 2 que valem 1, eu tenho 5 também. Né? Aí eu tenho a lilás com a branca, né? Que é 4 mais 1. E eu tenho também a verde clara com a vermelha, que é 3 mais 2. Então, isso aqui é só uma ideia que trabalha a sucessão de números naturais e a decomposição em adição em diferentes parcelas, porque isso aqui é soma. Eu estou decompondo um número, que é o 5, de diferentes formas. Quem é o 5? O 5 pode ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. O 5 pode ser 2 mais 3. O 5 pode ser 4 mais 1. E a escala de Cousinet ajuda nesse entendimento. Inclusive, alguns livros didáticos trazem a escala de Cousinet para destacar, sabe? E aí você pode destacar e trabalhar com essa escala. Mas, professora, eu nunca vi isso. Ah, professora, eu já dei aula, trabalhei numa escola privada, nunca vi. É porque vocês ainda não tinham associado que esse recurso tinha um nome, né? E que ele pode, sim, ser utilizado para a consolidação da apropriação de conceitos matemáticos. Tá bom? Eu acabei de associar. Que eu fazia essa continha aí com esse mesmo material que a gente destaca lá do final. Né? Mas aí o nome do material que não está lá. Só está escrito assim, use as barrinhas coloridas. A gente usa barrinhas coloridas, mas a gente não tinha associado o nome. Agora que eu me liguei, que é o nome. Lindo, maravilhoso. Eu lembrei, você agora falou igual uma aluna que eu tive no curso, que eu dei para uma prefeitura uma vez, né? Aí, era até uma época, né, que eu tinha muito material feito à mão, assim, mas aí aquela pessoa, às vezes, te pede emprestado, aí você empresta. E, assim, eu sou de boa, sabe? Só que eu acabei ficando com uns aqui que já estão, assim, mais para lá do que para cá, mas tá funcionando ainda.
E ela falou exatamente como você, dessa associação, né? Que às vezes é dar um insight, né? Que já estava ali, já estava trabalhando, já estava usando, mas não tinha já estava ali. associado. Porque você a senhora está explicando, tá? Tá, beleza. Mas assim, quando chegou aí que a fichinha gente, a gente já trabalha. Sabe, gente, e eu tenho um pensamento também. Falei até isso para uma aluna na aula de sexta-feira, que ela está com muita dificuldade em outra área, outra coisa, não tem nada a ver com a aula de matemática. E ela resolveu partilhar isso. E eu estava falando para ela, né, que olha só, a gente vai aprendendo, né, Aninha? A gente vai no passo a passo, entendeu? A gente vai, assim, degrau por degrau mesmo. E eu acho que esse material, ele, não só esse, como tantos outros, ele é um facilitador, né? A gente... Eu acho que é um processo, entendeu? Acho que é um caminho mesmo. Essas sinapses, né? Que é quando acontece aí quando o nosso cérebro faz aí essa... Isso. E quando se fala em matemática, né, já tem aquela barreira das crianças. E quando fala assim, brincar, o negócio muda automaticamente. Pois é. Então, qualquer recurso, porque muitas das vezes a gente não dá nem ideia para esses recursos. Mas, assim, quando você pega, quando você começa a realmente dar um outro olhar, uma outra visão realmente para esses recursos, nossa, as coisas ficam totalmente diferentes. As crianças se interessam, sim, né? Tem muita coisa que dá para construir com eles, tem outras coisas que não tem que levar pronta, mas assim, é muito bom. E assim, quem não gosta começa a gostar, porque assim, que se já torna assim, não, o que você vai trazer da próxima vez? Tia, a gente vai brincar com aquilo ali quando? Né? Tia, o Geoplano fez um sucesso muito grande na minha sala, que eles falam até hoje, porque eu herdei a mesma turma, né? Então eu estou dando sequência na turma. Ai, que bom que você sabe onde parou, né, Aninha? Isso, então eu estou com eles no 4º ano. Então, tia, a senhora vai trazer... Eles falam ainda do Tangram, porque eu levei tudo para a sala de aula, né? Aham. Ai, tá certo, Eu levei para tudo, né? Aí eles perguntam, tia, a senhora vai trazer o Geoplano que dia? Calma, gente, esse ano é outra coisa. Sabe o que eu acho também, Aninha? É o que eu estava falando. Vou ouvir você, Dri. Eu acho que a gente se apropria de novas denominações. E eu acho que a gente merece, sim, enquanto professor. Você vai pegar o professor mais sábio, aquele que trabalha na Universidade de Stanford, que está em Oxford. Gente, todo mundo começou do zero. Essa é a grande verdade, entendeu? Todo mundo começou do zero. Então, se você pode apresentar um jogo e dizer para essa criança que esse jogo tem um nome, sabe? Eu acho que é um direito da criança saber, né? E que bom que a gente pode parar e refletir, poxa, tá, isso aqui é um caminho sem volta, porque você vai e cada vez eles querem coisas diferentes. É um caminho sem volta. Isso não vou te enganar, não. Fala, Adriana, é um caminho sem volta, isso é verdade. Isso é. Professora, ouvindo a Aninha falar, eu estava aqui pensando, um dia de prova, se a professora não quiser falar assim, hoje tal dia nós vamos ter prova, se ela ficar quietinha, e no dia da prova, ela dá a folhinha para as crianças, a provinha, e ela, no dia, trabalhar com esses métodos, tipo a brincadeira. Isso pode acontecer, ou tem que seguir aquela regra de que a criança tem que saber que é prova, e aí acaba todo mundo ficando travado. E eu tiro por mim, porque quando eu era pequena, falava em prova, travou. E assim, eu acho que, como eu estou, né, no aprendiz de professor, eu pensei nessa ideia. Como seria o desenvolvimento deles durante a prova, se eles não soubessem que é a prova, e se no dia a gente trabalhasse, vamos supor, com as barrinhas coloridas, como disse a Ana? Isso. Né? Isso poderia? Isso poderia, isso pode. Eu só vou lhe mostrar 2 lados, tá? Vamos lá. Vamos dizer que você tem aí uma turma de 2º ano do ciclo de alfabetização. É uma turma que, nossa, se pensar numa turma com a pandemia, né? Dependendo dessa confusão toda, vai depender muito da realidade da turma. Só que eu acredito que o documento que é emitido é relatório. Né? Então, assim, a prova ela deve acontecer mais para o 4º e 5º ano. Eu não tenho certeza aqui na rede. Mas
É isso mesmo. O professor, ele pode avaliar por meio de atividades, sim. E você tem autonomia, sim, enquanto professor, né? De você propor aquela tarefa. Claro, não é na primeira vez, porque assim, o primeiro dia que o aluno tem um contato com o material, isso aí é minha opinião, né? Agora, ele já conhece o material, já sabe manipular, você já trabalhou aquilo com eles. Ah, hoje a gente vai fazer uma atividade semelhante àquela. Legal. Eles nem sabem. Vai ser fluido, vai ser tranquilo. Você cria uma escalinha de notas ali para você. Vamos supor, aquela avaliação vale 2 pontos. Aquele que teve mais autonomia, aquele que, sabe, eu acho que desmembra essa nota. Eu sou muito a favor dessa decomposição de notas. O que não quer dizer, Adriana, e aí eu vou te falar o outro lado, que a gente tenha que abolir, extinguir o papel, entende? Por que que eu falo isso? Em algum momento a gente tem sim que propor um exercício, uma tarefinha ali, né, tradicional. Por quê? Porque não é nem pelo que o aluno vive hoje no Fundamental 1, mas é pelo que o espera no segundo segmento, no ensino médio, entendeu? Então, eu acho que a gente pode, sim, avaliar de forma lúdica, e eu concordo com você, sim. Inclusive, tem um tema que está começando a prosperar agora, porque, assim, eu estudo autoeficácia docente, eu estudo autoeficácia de professores no doutorado, né? E no doutorado eu não estudo, embora eu estude professores, eu não estudo a matemática. Eu já compartilhei isso com vocês outra vez. Eu estudo comportamento de professor, né, fortalecimento das crianças de autoeficácia. E agora tem os autores estudando a autoeficácia matemática. Eu achei isso fantástico. Primeiro, porque eu trabalho matemática. Segundo, porque eu já estudo autoeficácia. E o que é autoeficácia? É como é importante aquele aluno que aprende matemática acreditar que ele é capaz de fazer uma questão. O quanto, claro, isso não vai brotar do nada, né? Mas o quanto que, quando o professor ajuda o aluno, empoderando ele, mostrando sim que, por exemplo, essa atividade, se você fosse propor, sem dizer, olha, hoje tem prova, né? Seria um processo natural. Depois você passa ali o resultado para eles. Claro, tem gente que não vai sair tão bem, tem gente que vai se confundir, natural também. Mas, poxa, aí eles vão ficar felizes com o resultado. Você está fazendo o que ali? Fortalecendo as crenças de autoeficácia desse aluno. É muito interessante, sabe? Então, assim, você me falou isso agora, é claro que você pode fazer, e eu acabei lembrando dessa temática. Conforme for, que tem muita coisa para trabalhar com vocês. Eu até vou ver se eu trago algumas curiosidades teóricas em relação a essa temática, que eu acho que é importante para vocês que vão ocupar as cadeiras em breve, entendeu? Acho bem bacana. Mas é isso, claro que pode. Agora, o que eu ia te falar também é o seguinte, Lê. Se você trabalha de cara numa escola privada, é um pouquinho diferente, né? Porque a escola privada, ela tem os anos, mas ela não tem o ciclo. Ela não tem essa ideia de que a criança, se não despertou no primeiro, pode despertar no segundo ou pode despertar no terceiro. Então, a criança, ela tem que... Claro que a gente sabe que sempre tem 1, 2 ou 3 que não acontece. Mas ela tem que se alfabetizar no primeiro ano. Entendeu? Então, lá na escola privada, vou dar um exemplo, vai ter avaliação. No primeiro ano já tem provinha para fazer. Então, você pode sim fazer esse trabalho que você falou, valendo ponto de trabalho. Mas talvez não consiga substituir por uma avaliação tradicional, dependendo da metodologia da escola. Tá me entendendo, André? Que aí você tem que seguir bem que dizendo as regras da casa. Mas você não é. As suas aulas podem ser práticas. Você pode trabalhar a ludicidade, sim. O que eu estou dizendo é que você não conseguiria substituir uma prova, por exemplo, entendeu? Como você conseguiria mais flexibilidade no ciclo, na rede pública, né? Isso até... Vou parar para o intervalo, pode deixar, gente. Ninguém me chamou, não, mas parece que eu senti aqui no meu coração, assim, professora, não esquece, não. Isso até me lembrou uma discussão que eu tive nessa semana passada, em outra disciplina com os alunos, exatamente aí que estava o calo, né? Porque uma aluna falou assim,
Mas engraçado, professora, na escola privada, o aluno aprende, né? No primeiro ano. Aí eu estava falando para ela, só que tem outras variáveis, né? Tem outras variáveis. E aí eu tinha alunos na aula que eram diretores de escola, né? Aí como as meninas estão me ouvindo também. E foi bom que elas passaram ao outro lado. Só que aí você tem dois lados. Porque você tem na rede pública o pai que acompanha em minoria, né? E tem aquela família que definitivamente larga na mão da escola. O que às vezes não acontece no privado, porque o dinheiro está saindo do bolso, né? Então, se bem que na rede pública também os pais pagam, porque tem impostos, né? Eles esquecem disso, que pagam imposto, mas ninguém leva isso em consideração. Mas, assim, como o dinheiro sai, eu estou falando só partilhando com vocês uma discussão que a gente teve. Está saindo ali o din-din, está pesando, então a família, desculpa a expressão, ou cai de pau em cima da criança, né? Não estou falando no sentido de cobrança, ou em cima da escola, né? E aí, na rede pública, a gente tem, às vezes, a família que trabalha manhã, tarde e noite também. Às vezes, a criança fica na escola direto, né? E, enfim. A gente sabe que... Aí eu fico pensando no ensino integral também, como que é bom. E aí eu penso que na educação integral, o dever de casa da tarde, ele consegue ser feito na parte da manhã, né? Eu aqui sonhando, sabe? Pensando umas coisas assim. E aí o aluno não tem como não fazer o dever de casa, ele tem que fazer. E aí me vem na cabeça também a ideia que ficou para trás, né? Brizolão propriamente dito, brizolão com as atividades ali, com tudo ali, sabe essas coisas? Eu gostaria um dia da gente conversar sobre isso, mas como não é a minha disciplina agora, deixa para depois. Vou deixar vocês descansarem um pouquinho. Que horas que a gente volta, gente? 8h20. Adriana? Oi, Adriana. Oi? A minha escola funciona exatamente assim, o integral é assim. O dever de casa é feito no contraturno. Sua escola é integral, Jérica? Aham, pequenininha, mas é integral. Que coisa mais linda, Jérica. Ela é pequenininha, mas ela é integral. Então, de que hora a que hora, Jérica? De 8 às 5. Gente, sonho. Só que vai começar agora, dia 18 de março. Não começou ainda não, né? Que está começando o parcial. Aí, 18 de março, começa a integral. Poxa, muito legal, sabe por quê? Eu trabalho também porque com ensino integral. Porque aí você não consegue assim, o dever não veio pronto. A criança vai ter que fazer o dever. Mesmo que quem esteja no contraturno, né? Não tenha assim total, mas assim, é um caminho, né, gente? É um caminho. Que a gente chama de orientação de estudo. Isso mesmo. Ai, gente. Bom demais. 8h25, a gente volta 8h25, 30, 35, 8h40. Tá bom? Ou é pouco? Tá bom, né, gente? Tá bom. Tá. Então tá, gente. Ai, meu Deus do céu. Então, 8h40 a gente volta. Tá bom? Vou dar uma pausa aqui na gravação. Isso. Nós paramos aqui e... Pronto. Só descer aqui a telinha. Isso. Bom, aí eu começo a fazer algumas provocações, né? Colocando, assim, algumas experiências, algumas atividades, só para a gente pensar, né? Por exemplo, que peças eu posso juntar para formar a peça preta? A peça preta, que vale 7. Faça todas as combinações possíveis com 2 peças, depois com 3 peças. Então, aí eu começo, vamos lá, de baixo para cima. A peça preta, que é 7, o aluno pode juntar a peça verde clara com a peça branca, que dá 6 mais 1. O aluno pode juntar a peça amarela, que é 5, com a peça vermelha, que é 2. Ele também pode juntar a peça rosa, que é 4, com a peça verde clara, que é 3. Eu também posso ter uma combinação de 7 pecinhas brancas, não é? Também vai dar 7. Eu posso ter a combinação de 3 peças vermelhas, já que cada peça vermelha vale 2, mais uma peça branca, né?
Eu posso ter a combinação de uma peça verde clara com a peça rosa, que aí vai 3 mais 4. Então, todas essas somas, elas são decomposições do número 7. E aí eu começo a perceber que, embora eu tenha uma peça que vale 7, eu tenho aqui várias composições, que é o que a gente estuda, os alunos estudam isso quando eles estão aprendendo a somar. Decomposição, né? O que é a soma? A gente pode adicionar em várias parcelas, até a propriedade comutativa, a gente estuda isso. Então, assim, só que ao invés de fazer com algarismo propriamente dito no caderno, ele faz com a peça, né? Aí, você pode pedir para o aluno, né? Escreva uma sentença numérica para cada solução do item 1. Então, assim, ali já está pronto, é claro, né? 4 mais 1 mais 1, 2 mais 5, 3 mais 4, e assim vai. Bom, quando a gente pensa na subtração, vou até pedir desculpa a vocês, mas tem uns 2 slides que eu usei a cor errada. Mas não tem problema não, vou falar para vocês qual é a cor, vocês vão saber. O professor, ele divide a turma em grupo de 4 alunos. Aí, Dri, pensando um pouquinho no que você perguntou também, né? Entrega o material em cada grupo. O material será distribuído sobre a mesa à disposição do grupo. Então, o professor lança perguntas aos alunos, estimulando-os a compreensão da operação. Por exemplo, se colocarmos a barra preta e sobre ela a lilás, que é a rosa, tá, gente? É a peça 4, tá? A rosa ou a lilás, mesma coisa. Qual barra irá completar o tamanho da preta? Então, por exemplo, você pega a peça preta e põe embaixo, como está aí no desenho. E aí você pede ao aluno para botar a peça rosa em cima, que ficou clara, tá vendo? Na verdade, eu troquei aqui. A rosa é essa aqui. Depois eu vou melhorar isso. A rosa é essa. E aí ficou esverdeada, tá vendo? Foi na minha configuração lá, eu fiz besteira. Então, se você põe a preta embaixo e a rosa em cima, você pergunta assim para o aluno: qual das barras irá completar a rosa para dar o mesmo comprimento da preta? Qual é? Ele vai pegar várias pecinhas. Quando ele encaixar a peça 3, ele vai descobrir qual é o número que falta para o 4 virar o 7. Ele vai descobrir quanto que é 7 menos 4. Então, na continha de menos, ele põe a barra maior embaixo e a barra menor em cima. A barra que completar é o resultado da conta. Então, por exemplo, 7 menos 4. A barra preta é 7 embaixo e a barra 4, que está verde, está feinha aqui, mas deveria ser um rosa, tá? Eu troquei as cores aqui. E a barra 4, que é a rosa, em cima. Aí o aluno fala assim: tia, mas como que eu vou fazer? Quanto que é 7 menos 4? Você vai falar para ele: procura a pecinha da escala de Kuznets e encaixa. Quando ele for encaixando a 1, vai sobrar a 2, a 10 vai passar. Quando ele colocar a 3, vai dar certinho. Aí vai fechar o comprimento. Então, ele descobre que 7 tira 4 é 3. Aí, por exemplo, eu falei para vocês que eu tinha errado em 2, né? Essa aqui foi a segunda. Mas tudo bem. Segundo slide, no outro já está certinho. É porque... Depois eu vou explicar. Não vou confundir vocês agora em relação às cores. Vamos lá. Por exemplo, e a peça azul sobre a laranja, né? A laranja é a 10, é a maior, tá vendo? Ficou desconfigurada de novo. A laranja é a 10, está embaixo. A peça maior é 10. Quero fazer 10 menos 9. Fácil. O aluno vai botar a maior embaixo, sempre a maior embaixo, sempre. A maior embaixo, a menor em cima. Quanto que é 10 menos 9? Ele vai descobrir que a pecinha que encaixa aqui para completar o tamanho 10 é a pecinha que vale quanto? 1. Porque ele já sabe que aquela peça é 1. O que vocês podem fazer também, caso seja uma turminha iniciante, é montar uma legenda, tipo um gráfico. Aliás, a escala de Kuznets também dá para trabalhar gráfico no 4º e 5º ano, tá? Tipo um gráfico, você faz numa cartolina,
né? Aí você coloca ali para o aluno visualizar na sala de aula sempre. Que a peça branca vale 1, que a peça vermelha vale 2, que a peça... E assim vai. Coloca ali. Toda vez que ele esquecer quanto vai... Porque ninguém me perguntou isso ainda, achei até estranho, mas vamos lá. A peça de cousiné, ela não é como o material dourado que a gente ainda vai ver por aqui, toda detalhada, separadinha, igual no material no papel quadriculado, né? Ela não tem a marcação. Ela é lisa. Vai identificar pelas cores mesmo, né, professora? Isso, Andréia, exatamente. Eu achei muito bacana, não conhecia, muito legal mesmo. Exatamente, é pela cor, entendeu? Eu adorei. Então assim, por ser lisa, é interessante que vocês coloquem na parede uma legenda para essa criança, tipo um gráfico, né? E aí você vai associando cada cor a um tamanho, entendeu? E a criança, se esquecer, ela dá uma olhada e já, como é que se diz? Descobre logo, tá? Professora, dá licença, esse material é difícil de encontrar, para comprar? Nada. Não, eu tenho material pronto também, eu tenho construído e tenho pronto. Você encontra, olha, eu vou falar uma coisa, Adri. Se você for comprar aqui na cidade, como são poucas lojas, você sabe onde deve encontrar isso barato, além da internet, que também não é tão barato? Tudo depende. Se você for comprar o de emborrachado, sinceramente, se for para vocês comprarem de emborrachado, eu sugiro que vocês façam o de vocês, né? Porque assim, de emborrachado, você pega a placa, corta ali direitinho, colocou, vai recortando. Mas se você for comprar de madeira, aqui na cidade é sempre mais caro. Talvez vocês encontrem uma caixinha básica na Caçula, talvez vocês encontrem, quem anda muito pelo Rio, no Mercadão de Madureira, sabe? Esses lugares que vem muita coisa, lá vai encontrar mais barato, entendeu? Não é caro, não. Existem alguns... Eu, por exemplo, como professora, lá atrás, quando eu usava muitos materiais de mais durabilidade, eu sempre perdia a peça, sempre tinha essas coisas, né? Aí eu comecei a usar os mais baratos também, até para levar para a sala, essas coisas, porque assim... tem a questão do custo, né? Nem para vocês que são alunos. Então, se você falar assim para mim, professora, eu encontrei um na internet de EVA. Aí eu vou falar assim, Adri, de repente, avalia se não é melhor você fazer, já que é de EVA, né? Agora, se for dessa madeirinha mais... É uma madeira que ela é mais... Como é que chama? Esqueci. MDF. Tem esse material de MDF, tem outros também, que você encontra mais barato, né? Eu tinha um material, uma pena, mas eu perdi boa parte. Eu tinha um material de... Eu esqueci o nome. É como se fosse... Eram os sólidos geométricos, mas eles eram em... Ai, gente. É como se fosse, sabe o quê? Sabe aqueles objetos que a gente coloca em centro de mesa de sala, que tem os formatos cilíndricos, esféricos, pirâmide, já viu? Virou até moda, né? As pessoas compram 1, 2, 3 peças e colocam assim na sala para enfeitar na mesa. Tipo uma pedra, professor. Isso. Eu tinha, né? Eu comprei uma vez uma coleção desses sólidos, mas aí eu acabei fazendo um trabalho de formação continuada, né? E nem foi intencional, não, mas naquele movimento de espalhar os materiais, de fazer o trabalho, aí eu perdi uma peça, perdi outra. Então, por isso que eu falo, vale a pena vocês terem dos mais baratos, mas mesmo sendo mais barato, aquele que dê para manusear, entendeu? Então, se você falar assim para mim, eu quero comprar, aí eu vou falar assim, ou você compra na internet, né? Ou você, se for comprar de emborrachado, faz de EVA. Porque essa escala não dá trabalho, não, gente. Não dá, não. Faz rapidinho. Porque eu ainda não vou falar de proposta com vocês, mas tem que ser uma coisa de cada vez. Você encontra assim, tá, Adri? Na Caçula, no Mercadão de Madureira, na internet. Esse da mesa é desse? Esse é lindo, mas não é esse que eu estou falando, não, Caivaldina. Eu estou falando, assim, sabe pirâmide? Sabe pirâmide? Sei. Então, só que eles são assim, mais brilhosinhos hoje em dia, né?
pessoal pinta, tem o decorado, tem os que são vermelhos. São sólidos mesmo, né? Mas esse aí também é geométrico, né? Que é todo trabalhado, né? Aí, por exemplo, gente, 5 menos 2. A peça maior que é 5 está embaixo, tá vendo? Menos 2, que é a peça vermelha. Aí o aluno vai... Deveria ser verde. Falei que esses 2 slides, viu, deram errado. Aí dá quanto? Tia, qual é a peça que vai encaixar aqui? Não sei, vamos procurar? Aí ele vai lá, quando ele encaixa a peça 3, que é a verde, ele descobre que 5 tira 2 é 3. Ele podia ter feito no dedo, ele podia ter feito no caderno, mas ele também pode trabalhar com o lúdico, fazendo com a escala de Kuznets, né? É possível colocarmos... Ah, isso aqui é interessante, gente. Ai, meu Deus, sumiu. Olha só, isso aqui é bem legal. A professora Adriana está falando para vocês, presta atenção, hein? Que a gente coloca a peça maior embaixo, né? Por que a peça maior embaixo? Porque a gente está trabalhando com a ideia de ensinar o aluno dentro do universo dos números naturais, né? Vocês sabem que não existe só o conjunto dos números naturais, não sabem, gente? Sabem ou não sabem? Sabemos já. Não sabem, tem dúvidas sobre isso. Sabem? Então, depois dos naturais, qual é o conjunto que vem? Eu não entendi a pergunta, professora. Dá para a senhora repetir? Sim, eu perguntei assim. Quando a gente trabalha com um aluno de 1º ao 5º, a gente fica ali nos números naturais, não é isso? Quando a gente vai para o 6º ano, que não é o caso de vocês, mas se vocês forem coordenadores pedagógicos, é o que eu sempre falo, aquela noção mínima, né? Quando a gente vai para o 6º ano, quando chega no 7º, é apresentado aos alunos um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, que é quando a gente aprende que para todo positivo que é natural, existe o seu oposto. Então, não existe só o 1, existe o menos 1. Não existe só o 2, existe o menos 2. E aí a gente vai aprendendo o que é o conjunto dos números inteiros, né? É como você pensar na temperatura, né? É como você pensar também no elevador, né? Porque você pode estar ali no 1º andar, mas você pode também para baixo, sobre loja. Tem tantos exemplos no dia a dia, o nível do mar, que abaixo do nível do mar a gente considera negativo, acima. Mas vocês já devem ter visto isso em algum lugar, né, gente? Ou não? Tem os irracionais, né, professora? Tem. Mas vocês gostariam de um esclarecimento resumido sobre esses conjuntos? Ajudaria vocês em algum momento? Professora, muito, porque eu esqueci isso tudo. É bom para relembrar. Eu também, já esqueci então tudo. eu vou fazer assim. Eu vou mostrar aqui essa barra e vou fazer um resuminho. Depois vocês colocam um print lá no grupo para ajudar o pessoal que tem dúvida, tá? É mais para ancorar vocês mesmo, tá bom? Olha só. Por exemplo, aqui, ó. 8 menos 9. O primeiro número embaixo. O primeiro número aqui é 8. O 8 está embaixo. Engraçado. Mas 8 menos 9... 8 menos 9. Aí não cabe essa pergunta para a criança que está até o 5º ano. Por quê? Porque a resposta de 8 menos 9 é você pensar assim, seu saldo está zerado no banco, mas você tem um limite. Vou falar o que eu pensei. Eu ia dizer assim, esse sem vergonha, essa ilusão de limite, que só serve para deixar a gente estressado. Você tem um limite no banco. Aí você está com saldo zerado. Vou falar uma besteira aqui, gente. Usamos muito nas equações, né, professora? Isso. Aí você tá com saldo zerado. Aí você vai lá, precisa tirar R$8 para pagar o estacionamento da cidade. Vai tirar R$8. Claro que você não vai tirar R$8, vai tirar 10. É só um exemplo, tá, gente? Tirou 8. Se você tirou 8 e você não tinha esse valor na conta, teu saldo é positivo ou negativo? É negativo. Negativo. Você estava zerado, você deve 8, né?
Então, você não está com mais 8 na tua conta, você está com menos 8. Então, nesse caso aqui, a barrinha de 8 menos a barrinha de 9, o que está faltando, faltou embaixo ou faltou em cima? Faltou embaixo, né? Baixo. Faltou embaixo. Como faltou embaixo, a resposta é negativa. Mas não é para agora isso. Isso é para depois. E o que a gente vai trabalhar aqui é nos números naturais. Como eu vi que ficou essa curiosidade aí, me veio o desejo de mostrar para vocês. Então, assim, deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês rapidinho. Aí é bom que às vezes a gente acaba percebendo, né? Vai fazer um esquema aqui, de um jeito meio tortinho, mas vai lá. Ih, gente, o que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Tá pausado por quê? Compartilhamento. Como é que tira a pausa? Vocês estão vendo o quê na minha tela? Tá carregando aquela bolinha azul perto da setinha, tá rodando, tá carregando alguma coisa aí. Aí, professor. Tá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês rapidinho. Estão vendo o Word agora? Sim. Vou botar uma fonte grande. Eu não vou mostrar ainda com conjunto, não, mas depois eu vou botar um print lá para vocês, para ajudar. É bem rápido, porque não é o nosso foco. Mas é importante, eu não consigo, sabe, passar adiante sabendo que o básico não está ali tão, né, explícito. Olha só. Como eu falei para vocês, o primeiro conjunto que a gente aprende é o conjunto dos números naturais, né? Então, assim, quando a gente estuda os números naturais, a gente está falando de 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem fim, gente? Não. Não tem. Os números são infinitos. Daí que vem essa brincadeira de vai ficar contando carneirinho? Por quê? Porque se você ficar contando carneirinho, você não vai terminar nunca. Os números são infinitos, né? Beleza. Depois a gente aprende assim, olha, às vezes a gente, por exemplo, se você vai juntar um dinheiro, você está com o número positivo, usando o dinheiro embaixo do colchão igual a Aninha, que deve estar cheio da grana. Você está com saldo positivo, você está ali com uma quantidade, está contando quantas frutas você tem na fruteira, número positivo, beleza. Aí você começa a crescer, vem a dor de cabeça, aí vem um saldo negativo, né? Aí você, enfim. E tem outros exemplos de números negativos, não é só saldo bancário. É a temperatura também, né? O clima, você vai falar assim, na cidade tal, está tantos graus abaixo de 0. E quem são esses números? Eles são os... Deixa eu botar aqui uma coisinha muito importante, peraí. Quem são esses números que a gente aprende depois? São os inteiros, tá? Professora, mas por que é inteiro e é Z? Né? Porque já tem um conjunto que é o I. Depois a gente fala disso. E quem são os inteiros? Olha, eles são infinitos. Infinitos. É você lembrar que... Vamos lá, vou começar assim, ó, menos 5, menos 4... menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí, só para vocês terem uma noção. Presta atenção. Aninha, sabe quem eu vi esses dias? Carlos Luiz. Eita, professor de matemática. Fui longe agora, né? Fui longe agora, né, Aninha? Foi bem distante. Presta atenção. Olha só. A pessoa crente que está abafando, aumenta a fonte. Foi quase uma fonte 1000. Vou ter que diminuir.
Esses aqui são, como eu disse, os números inteiros, né? O que são números inteiros? O nome já diz. Eles são inteiros porque eles não podem ter vírgula nem serem fracionados, tá? Então, olha só. Percebe aqui comigo? Olha para cá. Tá vendo o conjunto dos naturais que estavam aqui? Tá vendo? Ele não está aqui? Mas eu não tenho só eles, eu tenho ele e o seu oposto. Olha para cá. Oposto de 1, menos 1. Oposto de 2, menos 2. Oposto de 3, menos 3. Então, quem são os números inteiros? São os naturais e os seus opostos. Tudo bem até aí, gente? É um resuminho mesmo, tá? Sim, sim. Claro que isso aqui não vai ser explorado no Fundamental 1, porque não cabe, mas eu acho interessante essa noção básica, né? Inteiros, beleza. Poxa, professora, mas aí existem outros conjuntos ainda. Existe o conjunto Q. Né? O conjunto Q aí, assim, eu vou trabalhar com exemplos para vocês, não vou trabalhar numa sequência, porque existem vários números. Vou dar exemplos de alguns números que compõem o conjunto Q. São os números racionais, tá? O conjunto Q, eles podem ser, por exemplo, vou dar aqui, falar assim, alguns exemplos. Vou botar numa sequência, não, porque são muitos. Vou botar aqui, soltos, ó. 1/2, a fração meio, metade, é um número racional. Uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É aquele número que depois da vírgula tem o mesmo algarismo que se repete. Por exemplo, 0,333333333 nunca termina. Então, é igual preço. Outro número que pode ser racional, só para dar uma dica. Um número com vírgula. Fala para mim um número com vírgula. Número com vírgula, exato, que tenha fim. Qualquer número que tenha vírgula. Fala aí para mim, pensa no dinheiro, fala qualquer um. 1,5. Isso. 1,5. Então, esses são exemplos. Só para dar uma colinha para vocês. Presta atenção. Mas, Adriana, também existe a dízima não periódica, é isso? Mas ela não é racional. Não é racional, não. Ah, tá. Vou falar, peraí. Calma aí. Vamos lá, vamos coração. Uma colinha. Vou botar até em itálico aqui. Não sei se eu estou ajudando, mas a intenção é realmente contribuir com você. Ó, os racionais, eles são... Vou diminuir a fonte. Vou escrever, que você nunca mais vou esquecer. O que são os racionais? São as dízimas periódicas, os decimais finitos. O que são decimais infinitos? Finitos. É como esse 1,5 que a colega falou. 1,5. Dinheiro, sistema monetário. 2,75, né? Preço do combustível, 1,99. Tudo que tem vírgula e tem fração é racional. Só não é racional a dízima não periódica, como a Gérica perguntou. Mas calma, aguenta o coração aí, aguenta. Então, vou escrever aqui do lado, ó. Espera um pouquinho. Aí, ó. Então, N naturais, C inteiros, Q racionais. Porque o aluno no 1º ao 5º, ele está aqui no N. É por isso que muito professor de 1º ao 5º até hoje não entende. Quando ele bota assim, quando tinha aqueles exercícios assim, ó. A pera
Pertence ou não pertence ao conjunto tal? A criança aprendendo relação de pertinência. E aí o enunciado da questão era assim, quer ver? Considerando o universo N, eu cansei de ver professor assim, meu Deus do céu, que bodega de N é esse, gente? Vários professores que ensinam a matéria de boa, mas nunca entendem que universo é esse. É porque do primeiro ao quinto ano, aquela criança só pode estudar o conjunto dos números naturais. Claro que no quinto ano ela já começa a perceber que tem conjunto que vai além. Mas aí essa curiosidade ela é esclarecida no sexto, sétimo de ano. Aí eu estava colocando aqui a colinha, né? Então, naturais, inteiros, racionais. Ah, outra coisa. As raízes. As raízes exatas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou botar aqui, usar essa equação do Word. Sabe o que tem, né, gente? Vou lugar aqui, inserir. Vocês sabem o que tem, não tem, gente? Ó, no cantinho, ó. Equação. Procurar um símbolo de raiz. Ver se a gente acha. Uma aqui. Queria uma mais simples. Porque o Word antigo, vou contar para vocês. O Word antigo, ele tinha o Microsoft Equation. Que maravilha. Você tinha tudo separadinho ali. Você tinha ali, só para vocês terem ideia. Você tinha ali no Equation o símbolo da fração para você só colocar o número. Só que ninguém sabia que existia isso. Aí, com essas atualizações de Word, aí começaram a dar um inserir equação direto aqui, aí foi tirando a forma mais simples, entendeu? Mas tem aí ó, um campo. Aqui a fração, aqui, ó, tá vendo? Estou mostrando, ó, tá vendo? Quem quiser fazer uma prova de quinto ano com fração, tem, ó. Você digita a fração, aí o professor, às vezes, recorta a fração, tira a xerox do livro didático, recorta a fração, cola na prova para poder a xerox sair certinho. Mas tem as simbologias aqui. Quem me dera ter tempo de poder ensinar vocês tudo. Porque... Ah, achei a raiz. Achei agora, olha, ela aqui, radical. Poxa. Como que eu me empolgo, gente? Pronto, aqui, ó. Vou dar um exemplo, hein? Pronto. Raiz quadrada de 25. É um número racional. Tá? Por quê? O que é raiz quadrada, para quem não lembra? É um número que, vezes ele mesmo, vai dar raiz. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, o racional ele é bem mais complexo, porque ele abraça vários tipos de número. Ele abraça... Ah, gente, cadê aqui as frações também? Toda fração é número racional. Vendo como que o natural, você bate o olho e já sabe. São os positivos, inteirinhos. Os inteiros também, que são os naturais mais os seus opostos. Agora, os racionais, eles são realmente, gente, mais, assim, complexos, né? Mas são fáceis de entendimento. É porque eu estou vendo isso num resumo com vocês. Agora, sabe qual é o grande diferencial disso tudo? Todo número natural, ele está no inteiro. E todo número inteiro também é racional. Quer ver uma coisa? A raiz quadrada de 25 não é 5? 5 é inteiro, não é? E é também o quê? Natural. Então, de cima para baixo, pode ter certeza, um conjunto está dentro do outro. Tá? Aí existe um outro conjunto, que é o I. Gente, vocês estão aí, pelo amor de Deus, fala comigo, hein? Sim, professora. Prestando muita atenção, porque isso aí eu já esqueci tudo. Tá ótimo. Beleza. I. Quem é o I? É só para vocês saberem e não esquecerem mais. Ó, I. Isso são os irracionais, né? São os irracionais, só que eles são metidos. Eles aparecem no 8º ano.
Aí eu digo, na verdade, para os meus alunos que, infelizmente, né, o preconceito existe nos números também, sabe? É uma maneira que eu tenho para poder ensiná-los. Porque os irracionais, natural, inteiro, racional, os irracionais, eles são como patinhos feios, sabe aqui? Eles não têm relação nenhuma. Vou até botar aqui um tracejadinho. Eles não têm relação nenhuma com os irracionais, sabe? Com os racionais. Quem são eles? Eles são as dízimas não periódicas. Ah, eles são também, já ouviram falar? Deixa eu ver se ele está aqui. Está bem de cara. Cadê aquele janelão aqui? Já ouviram falar em pi? Sim. Pi Sim, é esse professor. bonito. 3,14. Isso. Isso aí. Pi. Sai pi daqui. Sai pi daqui. Meu Deus do céu, peraí. Ao vivo da Nilson, tá vendo? Isso. Pi é aproximadamente 3,14. Mas ele, gente, a verdade é que o pi não tem fim. Ele continua, tá? Ele é uma dízima não periódica. Ao contrário do racional, que tem um período que se repete, o pi não tem um período que se repete. Ele é uma dízima não periódica. Professor, e além do pi? Quais são os outros tipos de número irracional? As raízes que não têm resultado. Se eu perguntar para vocês assim, quer ver? Ai, bodega. Ah, se eu perguntar para vocês assim, qual é o resultado da raiz quadrada de 3? Exato. Não tem. Por quê? Porque não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 3. Tem gente que está pensando assim, 1,5, professora. 1,5 vezes 1,5 não dá 3. 1,5 mais 1,5 dá 3, mas não é essa a raiz. É multiplicação. Então, botando aquela colinha básica aqui embaixo, para ajudar vocês, e escrevendo aqui. Espera aí. Quem é o I, né? Olha aí, o I são os irracionais. E esses irracionais, eles são... Nem precisa estar copiando, não, eu vou botar no grupo. Eles são as dízimas não periódicas e eles são as raízes não exatas, tá? Interessante. Aí, o conjunto N, números naturais, o conjunto Z, números inteiros, o conjunto Q, números racionais, e o conjunto I, que eu vou botar numa cor um pouquinho diferente, são os irracionais. Acontece, meu povo, que quando eu pego os racionais e faço uma união desses racionais com os irracionais,
eu tenho o conjunto dos números reais. Quem são os números reais? Todos esses. Todos que estão aqui são reais. Porém, não há relação dos racionais com os irracionais. Estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando para vocês? Deixa eu até ver um negócio aqui para falar com vocês. Espera aí um pouquinho. Sim, professora. E no exercício, eu cansei de ver coordenador pedagógico assim. Gente, por que o exercício desse professor está assim? No universo dos números, no universo dos números. Gente, o que está aparecendo para vocês de página? A do Word. Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Aí o professor diz assim, o que é esse aqui, hein? Olha bem aqui agora, por favor. Essa imagem não é minha, acabei de pegar na internet. Olha aqui. Tá vendo aqui? Tudo que eu falei para vocês aqui em cima. Aqui em cima. Olha aqui. N é o que mesmo? Naturais. Natural. Todo natural é também um número inteiro. E todo inteiro é também um número racional. Tá vendo o I sozinho? Sim. O I não está em volta dos racionais. Então, o que eu posso dizer a vocês? Que os racionais e os irracionais, eles formam o conjunto dos números reais. Tá? É isso, é uma noção, é o básico, não é o nosso conteúdo propriamente dito, mas eu acho que se vocês puderem fazer o seguinte agora, ó, dá um print nessa parte aqui, depois, joga no grupo, depois pega o de baixo, bota na sequência logo embaixo do outro, é bom vocês terem isso, entendeu? Isso dá um entendimento. Professora, então o conjunto maior que existe são os reais? Quando chega no terceiro ano do ensino médio, embora não seja um conteúdo tão utilizado mais, ainda existe outro, que é os matemáticos falam assim, não, tem que ter uma resposta para as raízes negativas. Aí eles criaram um outro, que vocês não precisam anotar, mas é só por curiosidade, que são os números complexos, que é o chamado I, que é o número imaginário. A gente faz uso dos imaginários para obter as respostas que a gente precisa. Se não bastasse só esses daí, na tese imaginária. Mas assim, o que vocês vão usar, vocês que eu digo na condição de coordenador pedagógico, quando for fazer a leitura da prova de um professor de matemática, porque mesmo que você... vamos dar um exemplo aqui. Amanhã ou depois, Jérica assume uma escola integral do município. E aí eu resolvo dar aula de matemática nessa escola. Que volta que o mundo dá, hein? Mas a vida é isso. Né? A vida é assim. E que mal há? Nenhum. Porque eu amo lecionar matemática e posso parar na escola de Jérica. E aí Jérica tem uma coordenadora na escola dela. Essa coordenadora é a Gilmara. Gilmara caiu para coordenar 6º ou 9º ano, e eu sou a professora de matemática do 9º ano. E Gilmara quer saber como são as minhas avaliações na turma de 9º ano. Gilmara, óbvio que ela vai esquecer naquele momento que ela foi minha aluna, ela vai dizer assim, só que não, sempre lembra, mas assim, ela, por uma ética, né? Nessas horas não tem isso. Por uma ética, cabe a mim respeitar uma hierarquia na escola da Jérica, certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí Gilmara vai fazer o mínimo. Qual é o mínimo? Ela vai pedir para olhar a minha avaliação que eu preparei para a turma de 9º ano. Só dá uma olhada.
para saber se eu sou uma professora que faço 3 questões valendo 10, que é um absurdo, né? Ah, vou botar a sua prova valendo 10, 2 questões valendo 5. Errei a questão, vai embora. Entendeu? Então, assim, é o mínimo que um pedagogo tem que ter em mente. Ele pode não dominar a equação de segundo grau, parará. Poxa, mas dá uma olhada, vê se o professor deu uma contextualizada, vê se o professor deu uma... né? É o mínimo, sabe, gente? Então, vai olhar, a Gilmara vai avaliar a prova da professora Adriana e fazer algumas intervenções. Suponhamos que eu monte uma prova simples. Gilmara vai falar assim, ô, Adriana, me diz uma coisa. Televisão. Gilmara vai dizer assim, Adriana, eu vi que a sua prova tinha 3 questões, mas assim, qual é o objetivo? É prova mesmo? Ou é um exercício? Você não acha que poderia colocar valendo menos, então, já que você botou uma prova tão... O que não quer dizer também que tem que ser extensa. Tá bom, gente? Foi só mesmo. Tiraram foto? Posso sair daqui? Professora, muito obrigada pelos esclarecimentos, tá? Nada. Não estava no... Não estava... Você é professora de concurso para matemática? Meu amor, já fiz tudo nessa zona. Olha, a explicação é tão perfeita. Olha, hoje em dia eu vou dizer para você, tirando as minhas turmas, que eu me organizo, planejo as minhas aulas com o maior amor do mundo, eu só penso em doutorado. Até terminar o doutorado, eu não nem... Poxa, eu até fiquei de indicar uma... Agora que eu lembrei, você me perguntou, eu lembrei. Fiquei de indicar uma amiga para dar aula para uma filha de uma outra amiga, eu acabei esquecendo. Sou não, meu amor. Eu já ajudei muito, sabe? Já ajudei muito por aí. Mas hoje... E quer saber do que mais, André? Eu posso ser sincera? Eu amo trabalhar com adolescentes. Ainda como professora da rede estadual, eu amo dar aula para 3º ano do ensino médio. Amanhã mesmo de manhã eu estou lá. Mas, assim, eu amo poder contribuir com os métodos da formação dos pedagogos. Eu sou apaixonada. Contribuiu muito. Obrigada. Eu gosto muito. E, assim, isso aqui não é nada, gente. Isso aqui é só um exemplo, assim, uma explicação breve, porque eu sempre digo para vocês. Vocês precisam... Parece tudo mais fácil, professora, quando a senhora explica eu aprendi isso em 1990. Eu esqueci tudo, algumas coisas. E agora, a senhora explicando, clareou tudo na minha né? Coloca, por gentileza, no grupo, tá, gente? Esquece não, hein? Tá. Tira um print aí das 2 partes e põe no grupo, por gentileza. E aí, deixa eu voltar aqui, que agora quem ficou fora de órbita aqui fui eu. Ih, fechei o WhatsApp, a pessoa sai fechando tudo, vai... Aí abri... Calma aí. Já sei, estou em conexão. Eu não esqueci o que me disseram no início da aula. Professora, olha só. A gente não está indo até o final não, tá? Então, vamos voltar aqui. E aí, a proposta de... Voltou para o slide, gente? Voltou. Alguns exemplos, né? Por exemplo, proposta de ensino-aprendizagem. Depende da fase da criança. No início, a primeira fase, a criança só vai reconhecer. Você pega esse joguinho, olha, hoje a tia veio mostrar um joguinho para você. Coloca na mesa, deixa a criança manipular, deixa ela medir, deixa ela perceber que ele tem maior, menor. Aí começa, né? Segunda fase, a criança vai reconhecer as cores, os tamanhos. E aí, gente, quanto maior, né, o ano de escolaridade, vai reconhecer, aí começa a fazer continha de mais, de menos, como eu estava mostrando para vocês. E lá para frente, a multiplicação também pode vir, né? Olha que legal, a criança pega a escala de Kuznets, ela pega a peça 4, né? E ela descobre que a peça 4, que na 4 cabem 2 vezes a peça 2, que 4 é o dobro de 2, né? Porque quando ela sobrepõe 2 peças vermelhas sobre a peça de número 4, ela vê que ali cabem 2 vezes. Então, ela trabalha a ideia de dobro, triplo. O mesmo pode acontecer com a peça 9 e com a peça 3, porque na peça 9 cabem 3 peças, 3, não é verdade, gente? E outros conteúdos que podem ser inseridos, né?
Bom, o Cozinher, né, a gente vai trabalhar conteúdos como fazer e desfazer construções. Claro que não vai dar tempo para fazer isso tudo, né, gente? Vai ter uma noção aqui, sempre. Todo recurso que eu trago para vocês é noção. Eu já disse para vocês, repito, se eu pegar cada aula dessa e for desmembrar, eu levo o semestre inteiro só na escala do Cozinher. Mas não dá, tem que mostrar as outras coisas, porque vocês não vão ter mais metodologia de matemática. Né? Eu acho que vocês só vão ter estatística no último período. E olhe lá. Bom, vamos ver aqui. Então, a utilização do material Cozinher, a gente faz e desfaz construções, fazer construção a partir de representação no plano. Ah, esqueci de falar, porque também tem uma prancha. Você também pode trabalhar com a prancha. Como a escala não tem a divisória, 1, 2, 3, 4, ela é lisa, você pode botar uma base, uma prancha embaixo, que é como um papel quadriculado, no tamanho da peça, e você vai sobrepondo e a criança não se perde. Serve também para área e volume, trabalhar simetria, construir gráficos, enfim. Bom, eu coloquei aqui algumas ideias, mas eu até já falei delas. Por exemplo, como trabalhar com material. A princípio, a criança manipula a escala, depois as cores, tamanhos, enfim. Contato inicial, por exemplo, para saber o tamanho de cada barrinha, ou seja, quantas unidades equivale cada uma, temos como referência o cubinho, que é a menor peça, que é a peça 1. Então, é necessário contar quantos cubinhos ou quantas unidades cabem em cada barrinha para que nós possamos descobrir esse valor. Né? Que conceitos a gente trabalha? Valor posicional, quantidade, maior e menor. E, gente, trabalhar par ou ímpar é muito bom, porque ela não vai do 1 ao 10. Você consegue trabalhar ali, pede para as crianças trabalhar ordem crescente e decrescente, colocando do menor para o maior, do maior para o menor. Tá vendo? Tudo sem lápis e papel, né? Isso aqui eu posso passar, que eu já dei outro exemplo semelhante de decomposição do 5. Ah, peguei essa imagem da internet, olha só. Tem exercícios assim nos livros didáticos. Pinte as peças de Cozinher corretamente, escreva o valor de cada uma, tá vendo? A criança vai lá, o cubinho vale 1. A peça que tem 2 cubinhos é a vermelha, ela pinta de vermelho, escreve 2 por extenso e coloca o algarismo, tá vendo? Aí a gente começa a ampliar as possibilidades de trabalho com a escala. A peça 3, a criança pinta de verde, seguindo a legenda, que provavelmente vocês colaram na parede. Lembra que eu falei lá atrás? Pinta de verde, escreve por extenso 3. Aí você está trabalhando só a escala? Não, você está trabalhando escrita do número por extenso, entendeu? Representação do número. Olha esse aqui que legal. Avancei demais, olha só. Pinte, você coloca os algarismos, olha só. Você tem várias linhas aqui. Está demarcado com a cor preta, vocês estão vendo? Então, na primeira linha, presta atenção, na primeira linha, tem um, não tem? A criança não sabe que um quadradinho é a pecinha 1 do Cozinher? Então, aí está aqui do lado. 1 mais quanto que dá 5? A criança vem aqui, a tia pede. Pinte todos os quadradinhos após a demarcação. Ela vai pintar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ela sabe que 1 mais 4 vai completar os 5. Ela vem aqui e bota o 4. A mesma coisa embaixo. 2, está demarcado no 2, tá vendo? A criança pintou de vermelho porque ela sabe que o 2 no Cozinher é vermelho. 2 mais quanto que dá 5? Ela vem e pinta. 1, 2, 3. Pintei 3 quadradinhos. Bota o número 3 aqui. Então, são possibilidades de trabalho. Né? Aqui, ó, agora a cor está certa. O peso na consciência, que na outra estava tudo com a cor diferente. Aqui é a mesma questão, só que na cor certa. Ó. A peça azul sobre a laranja, tá vendo? Ó? 10 tira 9, 1. Porque a pecinha que completou, tá vendo? Foi o 1. Depois, 5 tira 2. Bom, 5 é amarelo. Menos 2, vermelho. Pega lá para a tia. A peça que vai completar aqui. Ela vai botar várias, até ela encontrar que é a verde. Ah, tia, então 5 tira 2,
dá 3, porque a peça verde vale 3 na escala de Cuisinert. E assim vai. E aqui... Oi, meu amor. Naquele exercício lá atrás anterior, quando pintou, antes de fazer a soma, douradinho, já deu informação para a criança também da cor, do valor da cor. Sim, outra coisa. Você também vai colocar uma legenda para ajudar, entendeu? Você não deixa essa criança desamparada, não. Dependendo do ano de escolaridade, não tem porquê, né? Aí, gente, olha lá. Lembra que a gente trabalhou área e perímetro? Olha só, olha a escala de Cuisinert aí, ó. O professor pode explorar, por exemplo, o perímetro. Com 3 peças, 4, essa peça não é 4, a rosa, lembra? Quando o professor sobrepõe 3 peças rosas, ele vai ter um retângulo, não vai? Por mais que ele fique com um sólido, com comprimento, largura, mas a frente não é um retângulo? Então, você tem aqui um retângulo. Olha ele desenhado aqui. Mas olha que interessante. Você já não sabe que esse comprimento da rosa vale 4? Então, você já sabe o comprimento do retângulo, não sabe, gente? Se o comprimento da rosa vale 4, quanto que é o comprimento desse retângulo? 4. E como você sobrepôs 3 vezes, quanto que vale a largura? Quanto que é a largura, gente, do retângulo? 3. Então, esse é um retângulo o quê? 4 por 3. Lembra que a gente estudou isso no semestre passado? Sim. Eu só quero mostrar que as próprias peças da escala de Cuisinert dá para montar figuras, né, geométricas para calcular área e perímetro. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma figura montada 5 por 3, tá vendo? 5 por 3. Eu usei uma peça amarela que vale 5. E olha que interessante. E para montar as outras, porque entende que aqui também eu tenho 5 e 5, não é? Só que eu não quis montar padronizadinho. Eu mexi com a escala. O importante é eu ter aqui 5 por 3. E eu tenho. Mas para isso, para formar essa 5 aqui, eu usei a 3, usei a 1 e a metade da vermelha, que é 1 também. O que eu estou fazendo aqui é provocar para vocês perceberem, né? E também você trabalha na educação inclusiva. A gente pode explorar muito o Cuisinert, né? Com os alunos portadores de deficiência, né? Porque a gente agora voltou à nomenclatura portadores de deficiência, né, gente? Não é a minha área de pesquisa, mas pela última leitura que fiz no livro que comprei, deixamos de chamar de NEE, né? Voltamos ao portador com deficiência. E há uma explicação para isso, não vou falar disso agora. Então, aqui, para a gente trabalhar na educação inclusiva, a escala de Cuisinert é muito interessante. Muito. Às vezes acontece do professor, exemplo, no 3º ano está ensinando a adição no quadro, aí o professor que está com o aluno, que é mediador daquele aluno, está trabalhando a adição com Cuisinert. Aí a turma larga a aula do professor e vem para a mesa do mediador, porque também quer fazer a continha com as barrinhas. Então, assim, o professor pode usar de boa, né, gente? Tem aqui alguns jogos que eu estou deixando para vocês lerem também, né? Serve para as crianças. Lembra que eu falei que você pode colocar a escala ali no chão para as crianças manipularem? Elas fazem composições, coloca na vertical, monta desenho usando porta, janela, usa a imaginação. É um jogo livre e a gente vai estimulando a aprendizagem, a criança vai desenvolvendo capacidades e aí depois ela vai começando a ter mais familiarização com esse brinquedo, com esse jogo, né? Então, assim, por exemplo, lá no jogo livre, as peças da mesma cor são do mesmo... Quais são as percepções que ela pode ter? Que as peças da mesma cor são do mesmo comprimento, né? Se ela achar assim, 5 peças rosas,
todas elas valem 4, todas elas têm o mesmo comprimento, que as peças do mesmo comprimento e vice-versa têm a mesma cor, que as peças de cores diferentes têm tamanhos diferentes. Aí, Adriana, isso é tão óbvio. Mas se a gente estiver trabalhando com o primeiro ano, por exemplo, não é tão óbvio assim, né? E só é possível conseguir comprimentos iguais, unido pelas extremidades determinadas das peças, né? As peças estão feitas de tal maneira que tudo que se construa com elas é igual ao número total de peças brancas. Né? A criança pode perceber isso, que a peça branca, em quantidade, pode formar todas as outras peças, né? Porque ela é a unidade padrão desse jogo. É importante que as crianças percebam das noções descritas. Por exemplo, começa a questionar a criança, qual é a peça maior? Qual é a menor? Ela vai falar, a peça maior é laranja, tia. Vale quanto? Vale 10. Qual é a peça menor? A peça menor é 1, que é a branca. Podemos dificultar, dar 2 peças e perguntar, qual é a maior? Quantas cores diferentes nós temos na caixa? Se ela já está atenta, que são 10 peças, e cada peça é uma cor, ela vai responder logo. Mas tem criança que vai ficar te olhando. Tem criança que vai ficar contando várias peças para saber quantas cores diferentes tem na caixa, tá? Não se espantem. Tem criança que não vai ter aquele insight de, se são 10 peças e cada um é uma cor, mesmo que as peças se repitam, eu só tenho 10 cores. Tem criança que não vai ter essa percepção. Professora, o seu áudio está muito baixinho. Gente? Para mim tá. Vou falar, tá? Melhorou? Ah, melhorou. Tá, deve ser o fone, porque o meu outro deu problema, eu troquei. E aí, uma outra atividade, por exemplo, né? Finalizando aqui, as crianças devem aprender de memória, né? A correspondência entre o número e a cor. A aprendizagem faz-se gradualmente. Por exemplo, a peça amarela mede 5 peças brancas, porque a peça amarela não é 5? Então ela mede 5 brancas. A peça verde clara mede 3 peças brancas. Entendeu? Parece simples olhando assim, né? Mas a verdade é que a criança que está iniciando a construção de conhecimento ali na composição, decomposição de números, isso é muito importante, ajuda demais, gente. Ajuda demais. É o famoso trenzinho. Aí, uma legenda boa, tá vendo? Vocês pegam essa legenda, pode desenhar, colocar na parede e tudo mais, né? Onde está escrito... Quer tirar foto, Dri? Pode tirar. Onde está escrito castanho, alguns autores usam castanho, é marrom, tá? Que aqui está quase vermelhão, né? Mas é o marrom. Marrom. Aqui nessa legenda, a única coisa que eu mudaria é esse 8, porque está quase vermelho, mas ele é marrom. Aqui, ó. Vamos brincar? A brincadeira é construir uma estação rodoviária para um ônibus de 2 andares. E essa atividade tem muito livro didático. Os ônibus são feitos com uma barra colorida abaixo e barrinhas brancas em cima. O segundo andar são as barrinhas brancas. Por exemplo, né? Quantas barrinhas brancas compõem a barrinha verde? Né? Quantas, gente? 3. Você já sabe que a peça verde vale 3. Tem criança que vai falar assim, tia, eu não vou contar nada. A legenda está na parede, eu já sei que a verde é 3, já boto 3, já boto o 5 para o amarelo, já boto 2 para o vermelho. Mas tem criança que não vai despertar e ter essa malícia, ela vai ficar assim, contando um por um. E que mal é nisso? Nenhum. A gente precisa respeitar que a apropriação de conhecimentos matemáticos para um não necessariamente vai se dar no mesmo tempo do outro. E isso tem que ser respeitado, né, gente? Aí a criança completou tudo. Qual é o ônibus mais comprido, né? Qual é o ônibus mais curtinho? Aí você vai com aquelas perguntinhas que a gente faz, que são básicas, né? Por exemplo, descubra a subtração, faça o registro... Olha, inverte tudo, olha que legal, a criança vai amar. Quanto que dá? Laranja menos verde claro. Aí ela tem que lembrar quanto vale a peça laranja, quanto vale a peça verde claro e fazer a continha, tá vendo? É bem divertido.
Muito legal. E elas gostam, gente, elas se divertem, tá? Azul menos branca. Só que aqui não tem legenda. Se já tem a colinha na parede, vai ajudar. A essa altura do campeonato, quando chega nessa atividade aqui, ela já decorou tudo. Ah, é isso. Ah, tá. Para a próxima aula, eu quero que vocês... Eu acho que vocês já têm, que a gente usou semana passada. Quero que vocês providenciem papel quadriculado, lápis de cor ou giz de cera, tá? Um ou outro. Eu sempre prefiro o giz de cera, porque na hora que vocês estão pintando, acho que fica mais vivo, né? Mas pode ser lápis de cor também. E quem tiver um tempinho, é a título de curiosidade, tá? Quem tiver espaço na memória do celular, no Play Store, esse segundo não precisa, não. Mas baixa esse aplicativo aqui. Esse aqui, ó. Relational Roads by Mef. Ó, esse aqui, tá vendo, ó? Vou até apagar esse aqui, não precisa baixar esse aqui agora, não. Só esse aqui, ó. Vai lá no Play Store, onde a gente procura os aplicativos. E baixa esse aqui. Para quê? A gente vai usar a aula que vem? Não, necessariamente. Eu só quero que vocês baixem esse aplicativo e vai vendo o que tem nele. Se tem alguma coisa interessante, se não tem nada. Se vocês... Ai, professora, eu já baixei. Meu Deus do céu! Tem a escala. É só para vocês verem. Mexe com ele de baixo para cima, de cima para baixo, ver se é interessante ou não. E a gente conversa na aula que vem. Mas eu quero que vocês... Rafael, eu quero que vocês tragam papel quadriculado e lápis de cor e giz de cera para a próxima aula. E é isso, assim... Aí, gente, ó, 10 para as 7. Não foi 20 para as 7. Para as 7, não, para as 10. Não foi muito tempo, não, mas foi o que deu. Mas sabe por quê? Porque eu parei lá para conversar com vocês sobre o resumo lá dos conjuntos numéricos. Estou muito satisfeita com a participação de vocês. Eu senti falta aqui de algumas vozes hoje, que participam bastante, mas eu entendo que cada dia é um dia e que, às vezes, a gente não está muito legal para a discussão, né? Mas estou aqui porque deve é. E aí, gente, deu para entender um pouco? Foi ótima aula, professora. Baixei o aplicativo e não sei usar. Muito legal. Foi ótima aula, professora. Muito informação, mas foi ótimo. Renato, me fala um oi. Estou aqui, professora. Eu sei, meu amor. Você está quietinho hoje, eu estou respeitando. Mas só para dizer não, que... é porque deu a minha internet, eu não sei o que aconteceu hoje, que caiu muito. E aí eu ficava caindo e voltando, até que agora mais para o final estabilizou. E aí foi tão ruim, aí eu fiquei com a câmera desligada, acabei ficando mais quietinho. Ah, entendi. Mas, ó, muito bom falar com você, viu? Não só você, mas também outros colegas que apareceram um pouquinho aí. Amo demais vocês, assim, estou muito feliz de estar de volta. Ai, deixa eu fazer aquele print para não perder o costume. Deixa, gente, eu fazer um print, pode? Vamos lá. Vai lá, faz o coração aí. Gente, esqueci. Peraí, cadê o coração? Onde que é? Você jogar isso não, professor. Ah, só para divertir. Mexe com isso aí, joga para cima, para baixo, 1, 2, 3 e lá vai. Pronto. Muito obrigada. Deus abençoe a semana de vocês. Que seja próspera, que vocês consigam aí ter uma semana tranquila, né? Uma semana leve, porque a gente sabe que não é fácil. Mas vocês estão aqui, quem diria, né? Já estão aí, ó. Primeiro já foi, segundo, terceiro, quarto, só agradecer a Deus por tudo. Então, ó, beijo no coração. Esse aplicativo é mais como curiosidade. Quero que depois vocês me tragam as percepções de vocês. E, professora, legal, dá para fazer alguma coisa. Não dá para fazer nada, eu quero ouvir vocês. Mas o material é o papel quadriculado e para pintura, tá bom? Beijo no coração. Tchau, boa noite, até amanhã. Até amanhã. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo grande para Tchau, vocês. professora. Boa noite.